Hebreus capítulo 5, do verso 11 até o 14, irmãos. Depois a gente dá um salto para o capítulo 6, do verso 4 ao 6. Tá? Nós vamos ler Hebreus 5, do verso 11 até o 14. Aí vamos entrar o capítulo 6, do verso 4 até o 6. A importância Tá bom, mexe não, mexe não. Todos têm, irmãos? Vamos ler? Por que discernimento é importante? Pelo menos por três coisas aqui nós vamos ver hoje. Por que o discernimento é importante? Três coisas vitais. Vê se os irmãos conseguem perceber antes que eu mostre aqui para os irmãos. Na leitura, se os irmãos conseguem perceber por que discernimento é tão importante. Por que eu tenho que dar importância ao discernimento? Hoje, pelo menos três coisas. Vamos ler o texto. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Verso 4 do capítulo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Vamos pedir a graça de Deus, meus irmãos, para essa série, da qual daremos início agora, falando sobre a importância do discernimento. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Graças te damos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, onde cantamos, Senhor, a tua obra sobre as nossas vidas. Que os nossos corações sempre estejam diante de ti, gratos, felizes, por tamanha obra realizada em nós, ter nos salvado. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, mais uma vez, a crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, em especial acerca desse tema tão necessário para os nossos dias, discernimento. Ajude-me, Senhor, na exposição da tua palavra, que todos os sermões que virão sejam sermões, Deus, que venham tratar os nossos corações, que venham nos chamar à responsabilidade de viver essa convocação, essa ordem de buscar o discernimento. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Abençoa cada irmão que aqui está, da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído. Ó Deus, que possamos, de fato, sair daqui diferente de como entramos. Que o teu Espírito Santo haja no meio do teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, por que é importante o discernimento? Por que ele é vital? Pelo menos por três coisas
que está aí para os irmãos verem. A primeira delas, sem discernimento, sem maturidade. Não tem como um crente amadurecer sem discernimento. Segundo, sem discernimento, sem progresso. Não tem como um crente que não busca, se dedica ao discernimento, crescer. Ele vai atrofiar. E se assim permanecer, há uma grande possibilidade de se revelar um coração apóstata, que nada mais é um coração que nunca foi regenerado. Como eu coloco aí, é um indivíduo sem vida, morte espiritual. Os irmãos aqui já ouviram, já leram, que nem todos que dizem Senhor, 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 de fato foram salvos. Mateus capítulo 7, lá deixa bem claro, que naquele grande dia, muitos que se achavam com discernimento, vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, fiz isso, fiz aquilo outro. E o Senhor vai dizer, eu não conheço você. Eu não conheço você. Então, meus irmãos, discernimento, e eu não poderia começar a nossa série sobre discernimento sem falar isso para os irmãos. Se você não viver o discernimento bíblico, você não amadurece. E a consequência é você não vai progredir. E há fortes tendências, se você permanecer por muito tempo assim, de você não suportar e você se apartar de Deus, você apostatar e assim comprovar que você nunca de fato teve o seu coração regenerado. Meus irmãos, uma linha histórica, eu preciso dizer isso para os irmãos, discernimento sempre foi uma preocupação dos apóstolos. Então, quando você lê 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, 1 Coríntios 14, 29 a 33, você vai ver lá um chamado ao discernimento. E as várias facetas de discernimento. Uma hora a Bíblia vai falar de discernimento como um dom. Não é esse aqui, especificamente, que eu vou falar. Mas existe, além do discernimento normal que todo crente deve ter, existe um discernimento que é um dom. E aí isso está lá em Coríntios, que é justamente para você conseguir perceber se essa profecia, se essa palavra realmente é palavra de Deus. João, escrevendo as suas epístolas, ele vai dizer que nós devemos provar os espíritos para saber se aquele espírito que está operando, de fato, é o Espírito Santo. Porque nós temos 3 espíritos que agem no mundo. Agora, é o meu, seu espírito, o nosso espírito, que diz um monte de coisa para a gente, faz a gente desejar um bocado de coisa, e faz a gente decidir por um monte de coisa, erradamente, que nos leva a não amadurecer, que nos leva a não progredir. Existe o espírito maligno, os demônios. E Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que esse demônio não é fácil de se detectar. Não é? E quando eu falo demônio, não imagine uma pessoa possuída, porque aí fica até claro, mas às vezes nem é um demônio. É só um indivíduo brincando com você. Já tive experiência assim, não sei você, de pessoas manifestar um demônio, não era demônio coisa nenhuma, era a pessoa tirando onda. E há, de fato, o espírito maligno, que você precisa discernir onde é que ele está agindo. E existe o Espírito Santo. Então, como eu vou saber? Aí Paulo diz lá em Coríntios que o espírito do diabo, Satanás, ele se transveste de anjo de luz, não é de trevas, de ministro da justiça. Então, no primeiro século, existia uma preocupação para o discernimento. No decorrer da história, surgiram pelo menos 3 percepções, que alguns chamam de paradigmas, de pessoas que olhavam, ou seja, ali no período dos pais da igreja, que olhavam para o Novo Testamento, século I, e
tentava colocar em prática esse chamado ao discernimento. Mas como todo homem, ele é pecador, às vezes se desvirtua. Aí surgiu aqueles que ficaram conhecidos como a tradição do deserto. Sujeito, o nome está esquisito. Vou citar aqui para vocês. Santo Antônio, Pacômio, que eram indivíduos que se isolavam, iam para as cavernas, para as montanhas, atrás de buscar discernimento. Aí logo depois, na sequência, os anos vão se passando, surgem aqueles que têm o nome de a Igreja do Ocidente. E depois vem os avivalistas. E dos avivalistas saem aqueles que normalmente é dado a eles essa percepção, essa preocupação com o discernimento, que é o movimento pentecostal. Mas eles foram longe demais, ao ponto de não só discernir que espírito é esse que está operando, mas ao ponto de pesquisar e descobrir nome de demônio. E aí você vê aí o movimento pentecostal, o neopentecostal, eles dizendo que toda cidade, todo bairro tem um trono de Satanás, tem um demônio, aí diz o nome do demônio, que nada disso a Bíblia revela. A Bíblia, quando vai falar de demônio, ela fala diabo, Satanás. São esses os nomes mais comuns que aparecem. A Bíblia não fala de tranca-rua, de pomba-gira, não fala nada disso. Nada disso. Eles foram além. E não com o desejo das pessoas crescerem e amadurecerem. Pelo contrário, para impor medo, escravizar essas pessoas e dizer que tudo tem demônio. Você vai comprar uma casa, eu tenho que ir lá para discernir quem foi que morou antes. Não, mas estou comprando a casa nova, 0 quilômetro a casa. Não, mas tem que ver se ela não foi feita em cima de um cemitério. Aí exagera. Não é esse discernimento aqui que eu vou falar para os irmãos. O discernimento que eu vou começar a falar aqui é o do dia a dia, das decisões que nós temos que tomar. Como diz lá em Tessalonicenses, distinguir não só o que é bom, mas o que é mal também. A gente, a priori, a gente acredita que sabe discernir o que é bom, mas o que é mal. E nem sempre o que é bom, e nem sempre o que é mal é mal. Esse é o grande dilema. E aqui o nosso texto, meus irmãos, a gente vai começar a ver o escritor, o autor aqui, trazendo essa preocupação para com seus leitores. Vocês têm que se preocupar. Se vocês não buscarem discernimento, viver o discernimento, vocês não vão amadurecer. E qual é o contrário de falta de amadurecimento? Imaturidade. Se vocês não buscarem viver esse discernimento, vocês não vão progredir. E aí ele faz a analogia, Criança, leite sólido. Faz esse paralelo. E aí no capítulo 6, que para alguns é um texto muito difícil, mas eu vou trazer aqui algumas implicações que eu acredito que não vai trazer muito mais convicções do que algum tipo de dúvida. Mas o verso 4 até o 6 mostra qual é o destino final daquele que não vive o discernimento. Agora, olhe para o verso 11, que faz parte do nosso primeiro ponto. Algo que é crucial, que é óbvio, você sabe, mas não leva em consideração. O quê? Olha para o texto aí. A esse respeito, tenho muitas coisas a dizer. Quais são essas coisas que ele está falando? Se você olhar o contexto do capítulo 5, capítulo 4, ele está falando de Jesus, o sumo sacerdote eterno. Ele está falando da entrada no descanso de Deus pela fé. Ele está falando para um público que creu em Cristo. Eu vou tentar aqui ser bem didático. Creu em Cristo, aí o templo que ele ia, agora ele não vai mais. O templo que ele ia até então era um templo que tinha mau cheiro, muito barulho, que era o templo, como era o templo antigamente. Só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sacerdote, ele que era o responsável de sacrificar as ofertas. Aí agora,
a nova aliança chega e diz, não precisa mais disso. Cristo é o sacerdote, é o mediador. Aí na mesma rua agora tem uma igreja, toda limpinha, né, que tem um indivíduo lá na frente falando do evangelho que é pela graça, não é pela lei. Você não tem que fazer nenhum tipo de obra para ser aceito. E aí como conviver com essas duas religiões? Então houve pressão. E muitos estavam querendo voltar, sem querer ser redundante, voltar atrás. Deixar essa nova aliança para viver a antiga aliança. E como é que eles faziam isso? Como é que isso, na visão do escritor de Hebreus, tornava eles imaturos? Qual era o ponto-chave? Algo que era lógico e eles estavam dizendo, não. Simplesmente, irmãos, ouvir. Olha o que o texto vai dizer, ó. A este respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então guarde isso aqui, ter discernimento começa em ouvir e não em sentir alguma coisa. Tem que querer, tem que buscar. Saber ouvir é vital para adquirir discernimento e sabedoria. As duas coisas andam junto. Quem adquire discernimento, automaticamente vai ter sabedoria. Para você entender, quando se fala em discernimento, é a ideia de o que eu tenho que fazer. Discernimento é isso. O que eu tenho que fazer. A sabedoria. Como eu vou fazer. E o que ilustra isso aqui, meus irmãos, é aquele episódio lá, que normalmente as pessoas, quando vão a ele, só se lembram da riqueza. Que é lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 6 em diante. Que Salomão vai substituir Davi. E Salomão, ele tem discernimento. Ele sabe o que fazer. O que é que ele faz? Ele ora a Deus. Diz, Senhor, obrigado por o Senhor ter me colocado aqui. Obrigado por tudo que o Senhor fez pelo meu pai. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Mas eu preciso saber como. Não tem como saber como sem antes perguntar e ter a consciência do que fazer. E aí Salomão ora ao Senhor Deus e diz, Senhor, o povo é grande. É um império grandioso. E eu não passo de um menino. Normalmente, quem busca discernimento, quem quer discernimento, é uma pessoa humilde, soberbo, arrogante, não busca discernimento. Não busca sabedoria. Aí Salomão diz para o Senhor, Senhor, como é que eu vou colocar isso para funcionar? Em outras palavras, como é que eu vou ter o respeito desse pessoal? É um povo grande. Como é que eu vou conduzir esse pessoal? E aí, na continuação do texto, diz que isso agradou demais. Então, duas coisas. Discernimento é saber ouvir, é querer ouvir. E é ter consciência que isso agrada a Deus. Agrada tanto que no Novo Testamento ele vai dizer, olha, tem uma coisa que se vocês pedirem eu dou. Eu dou e não me falta, eu tenho muito para dar. É grana, é dinheiro, é posição? Não, irmãos, o que é? Sabedoria. Sabedoria. E aí vem uma prova de fogo sobre o reinado de Salomão. É um episódio que você conhece, né? Porque normalmente as pessoas ressaltam muito aquela questão de que o Senhor, porque você me pediu isso, eu vou dar muito dinheiro para você, e deu mesmo. Mas Deus só deu tudo, toda essa prosperidade, toda a inteligência, porque ele encontrou um jovem que sabia que precisava de discernimento e sabedoria para agradar a Deus, para não sair da vontade de Deus. Aí veio o grande, acho que o principal, que mostrou o discernimento dele e a sabedoria desse jovem Salomão. Duas prostitutas lá, engravidam,
Vocês vão saber a história. As duas têm um bebê, mas durante a noite uma está dormindo. Isso é muito comum acontecer. Se vira sobre a criança e mata. E no meio da noite ela percebe que o filho está morto, ela troca as crianças. E aí começa a briga, chamar Salomão para resolver. Salomão já era visto, já se dava testemunho de que Salomão era um homem que sabia discernir as coisas e tinha sabedoria para colocar em prática o discernimento. E aí chegam lá, as duas mulheres têm um momento de fala. E aí o discernimento vem para Salomão. Ele olha e diz: eu tenho que saber quem é a mãe desse que está vivo. Discernimento. Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. O que é que você tem que fazer? Eu tenho que saber quem é a mãe aqui. Mas ele não para aí. Ele precisa de sabedoria para fazer algo para que responda a pergunta do discernimento. Aí o que foi que ele fez? A sabedoria dele. Rapaz, eu vou matar essa criança. Vou simular que eu vou matar essa criança. Traga uma espada aí. Coisa tão simples, né, irmãos? Aí é a sabedoria. Pode partir a criança no meio. Dá uma banda para uma banda para outra. Na hora que o soldado foi exercer lá a ordem, a mãe verdadeira disse: não, pode dar para ela. E qual foi a conclusão dele? Dê para essa aí que não quer que o menino morra. Porque a outra dizia: pode cortar. Nem é meu, nem é dela, pode cortar. Aí é a ação de sabedoria dele, que veio depois do discernimento dele, fez ele de fato tirar do oculto, do segredo, e descobrir quem era a verdadeira mãe. Decisões que nós temos que tomar todos os dias, que a gente precisa dessas duas atitudes, discernimento e sabedoria, para tudo, para as coisas mais simples. Nós vamos pontuando aí em muitos sermões, coisas simples, do que comer, com quem vai casar, onde vai morar. Coisas simples, que você não tem que sentir, tá? Discernimento é ouvir. Ninguém discerne nada sentindo alguma coisa. Mas nós vivemos num mundo cada vez mais que incentiva isso. Medem as suas experiências religiosas não pelo que entende, mas pelo que sente. Mas os nossos sentimentos nos enganam. A Bíblia nos chama a ser racionais, mas isso não quer dizer que a gente não possa sentir alguma coisa. Mas a ordem é essa. Eu penso, eu entendo, eu sinto. É daqui para as emoções, não das emoções para cá. Eu não tenho que agir por impulso. Eu tenho que agir consciente. Ninguém diz para uma criança isso. Pode colocar o dedo na tomada. Pode colocar o dedo na tomada. Que aí você vai sentir o choque e nunca mais você vai colocar o dedo. É assim que a gente ensina? Não, não coloque. A gente enche ela de conhecimento. Para que ela faça a pergunta. O que é que eu tenho que fazer então? Não colocar o dedo. Por quê? Porque aqui tem energia. Energia é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por que que na vida espiritual é diferente? Nós temos a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar. Davi sabia disso. Tanto escreveu vários salmos. Salmo 119, ele coloca lá decreto, mandamento, preceito. Ele vai colocando lá. É de onde ele tira o discernimento e a sabedoria. Aí o texto está aqui dizendo, ó, a esse respeito, tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha o que ele vai dizer agora. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O que é que ele está dizendo? Ele não está falando aqui para novo convertido, não. Ele está falando para
Convertidos que já tinham bastante tempo. Mas por se negar a ouvir, por não enxergar a necessidade de discernimento e sabedoria para saber especificamente aqui, a única coisa, eu não posso voltar para o judaísmo. Jesus é superior a isso. Essas coisas eram sombras. Eu não tenho mais que pegar um animal e levar lá para um sacerdote, degolar ele pelos meus pecados. Hoje eu tenho livre acesso. Eu ouvi isso, eu aprendi isso. Agora eu tenho que adentrar em coisas mais profundas da palavra de Deus. Coisas mais profundas do que o que está escrito no verso 1 e verso 2 e verso 3 do capítulo 6. E hoje não é diferente. Muitos cristãos têm 10, 15, 20 anos, mas não aprenderam a ouvir, não têm interesse em ouvir, e vivem as suas vidas fracassadas. Continuam crentes imaturos, que ficam na dependência dos outros. Olha o que o texto está dizendo aqui, irmãos. Deviam ser mestres, mas não são. Aí tem novamente a necessidade de alguém que eles ensine. Alguém. Por isso, meus irmãos, que eu sempre digo isso para os irmãos. E já fiz um devocional sobre isso. Nós temos que discipular as pessoas. Mas não a mesma pessoa a vida toda. Essa pessoa tem que sair. Ela tem que abrir a mente para entender o discernimento. Que ela não pode viver a vida toda como criança, precisando de leite. Não cresce, atrofia, fica bobão. Quando eu tinha um comércio, tinha um vendedor amigo meu. De vez em quando ele aparecia para tirar pedido com a esposa dele. Aí uma vez, eu olhei, achei estranho, o menino dele, 9 anos de idade, 9 anos de idade. Ele parou na moto, o menino agarrado no peito da mãe, 9 anos de idade, meus irmãos, o menino. Eu digo, macho, o que é isso aí? Tu acredita que ele não largou o peito até hoje, mano? Até hoje o menino mama. Aí eu olhei para o menino, era um bobão. Menino, 9 anos, parecia um débil metal. Entendeu? Tem uma hora que tem que parar, irmão. Entendeu? Tem que sair do leite, comer comida sólida para crescer, para a vida. Entendeu? Lá de casa eu botei foi quente. Bora, menino. Fome. E tem crente que vive assim. Não sai. É um eterno aluno da EBD, da categoria. O que é salvação? Quem é Jesus? O que foi que Moisés fez? O gol do Fortaleza? Não, animal. Ele abriu o mar vermelho. Era um profeta. Entendeu? Então, uma pessoa dessa, pelo menos duas coisas ela se torna. Primeiro, é totalmente superficial. E segundo, são de pouca utilidade. Essa que é a verdade, irmãos. Porque ela cansa aqueles que querem crescer no amadurecimento. Aqueles que não querem ser imaturo. Porque em alguns locais, a Bíblia coloca as crianças como se para nós imitar. Mas aqui não. Aqui não. Aqui ele está sendo bem duro. Cresçam, deixem de ser criança. Saiba andar com as suas próprias pernas. Entendeu? Nós vivemos uma geração cada vez mais, e por incrível que pareça, dentro das igrejas. Pais super protetores, que não deixam os seus filhos amadurecerem. E quando se trata da vida espiritual, não tem discernimento nenhum. Acorda o menino de manhã para ir para o colégio. Não, você tem que estudar. Tem que ser gente. Aí o menino chega do colégio já para morrer. Não, você tem que ir para aula de inglês. Bota o menino para ir para aula de inglês. Agora você tem que ir para a aula de judô. Para poder se defender, jiu-jitsu. Aí bota o menino. Está errado? Está errado não. Está errado é quando você não faz essas mesmas coisas, você sendo cristão, para as coisas de Deus. Aí o bichinho não vem para a EBD, o bichinho não vem no culto, porque está cansado. Aí quando ele faz 18, 19 anos, encara lá uma universidade que só tem gente boa.
Aí o menino não tem discernimento, é imaturo. Aí quando a fé o menino chega barbudo, com um brinco e um cigarrão de maconha na boca. Aí você diz assim, onde foi que eu errei, pastor? Ora, onde foi? Você não trouxe o seu filho para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para ele deixar de ser menino espiritual e crescer e amadurecer, e enfrentar as suas lutas pessoais. Uma das maiores lutas que todo mundo... Não tem pai no mundo que consiga viver isso por um filho. É a morte. Pode deixar que eu morro por você. Eu vou morrer por você. Não. Depois da morte segue-se o juízo. Até lá, nós precisamos crescer. Nós não podemos desistir. Falta de discernimento é imaturidade. A maturidade espiritual está intimamente ligada ao discernimento. Não se pode ter um sem o outro. Não há cristão maduro sem discernimento. E o que é discernimento? O que é que eu tenho que fazer? Aí você vai buscar a sabedoria de como fazer. Mas se você não se preocupar em abrir o ouvido, então você, crente da Monte Sião, você quando vem para cá, é para ouvir, para cada vez mais te dar discernimento para as atitudes, para as ações que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar. É aqui, na igreja, que vai dizer para você que você precisa manter isso aceso nos seus devocionais, em momento algum regredir. Que os outros passos virão, você vai saber discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Tem coisas que são práticas. Se você não fizer isso, é o que o nosso ponto 2 vai dizer. Sem discernimento, sem progresso. Deve-se desejar aprofundar-se na palavra, que aqui a palavra ele coloca como sólido, algo sólido. Tem que sair do beabá. Tem que amadurecer. E como é que amadurece e permanece maduro? É progredindo. É como andar de bicicleta. Se você parar, cai. Tem que ficar andando. A vida cristã, a vida espiritual, é discernimento sobre discernimento. E aí você vai amadurecendo. Se você parar de buscar isso, se você não valorizar, em detrimento disso, não, eu quero é sentir. Não, sentir é bom demais, irmãos. Mas melhor ainda é sentir com discernimento. Sabe, todas as vezes que eu escuto essa canção, não sei porquê de Deus o amor, eu me emociono, meus irmãos. E não é emoção qualquer, não. Eu já me emocionei por coisas que por que eu estou sentindo isso? Mas essa canção não, todas as vezes que eu escuto, meus irmãos, eu me emociono porque eu digo assim, eu não merecia. E Deus me salvou. Entendeu? Das 24 horas da minha vida, e a sua não é diferente. A gente peca mais, ou seja, a gente desagrada mais a Deus do que agrada. Mas Ele continua abrindo os braços para nós e dizendo, cresça. Como é que eu cresço? Me ouça. Aí você vai discernir. Você vai saber fazer as perguntas corretas. O que é que eu tenho que fazer aqui? Então pode aplicar para muitas coisas, você jovem. Parece uma menina bonita. Primeira coisa que você tem que se perguntar. O que é que eu tenho que fazer? Avaliar. Não é não? Quem é essa menina? O que é que ela crê? Quem é o pai, quem é a mãe? Caráter. Caráter. Não é você olhar. É uma futura, sei lá, arquiteta, médica. O pai dela é isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Não. Caráter. Como é que ela trata o pai? Como é que ela trata a mãe? Aí está tudo diante de você. Aí você decide ter uma relação com uma pessoa dessa. Não comunga com você em nada. As amizades. O João. O João fuma, o João bebe, o João se prostitui. O discernimento me faz perguntar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com ele? Eu tenho que caminhar com ele? Eu tenho que conversar os assuntos que ele conversa? Aí vem a segunda pergunta, que é a sabedoria. Como eu resolvo isso? Simples. Não vou andar com ele. Por quê? Porque vai vir na minha mente o que está escrito lá em Salmo 1. Não andeis, não senteis, né? Na roda dos escarnecedores. Simples, está lá. Mas você
está agindo muitas vezes como esses aqui. Preguiça de ouvir. Não dá importância. Aí você vive um cristianismo imaturo, não amadurece e pior, você não progride. Falta-lhe discernimento, a incapacidade de distinguir o bem do mal. Você olha para a menina, aí só vê bem, não vê mal. Você olha para os seus colegas, só vê bem, não vê mal. Na pessoa que você quer casar, e por aí vai. Aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar. Você só vê bem, só vê porta abrindo, você não para e diz: o que é que eu tenho que fazer? Aceito ou não aceito? Como vou fazer? Tem um episódio que aconteceu com os discípulos em Marcos, que é a multiplicação dos pães. Eles não só deixaram de observar como de ouvir o que o Jesus dizia e o que Jesus fazia. E nesse episódio aqui, Jesus está multiplicando o pão de novo. E eles vêm sem discernimento nenhum. Senhor, vai dar não. Aí Jesus, rapaz, vocês não estavam comigo da outra vez que eu fiz, não? Quantos cestos sobraram? Tanto. E vocês acham que não vai dar certo agora? Falta de discernimento. Não é a pergunta correta. Falta de discernimento leva à falta de sabedoria. E essas duas coisas, quantos não têm, meus irmãos, é imaturidade e é regressão. Não vai para frente. Não vai. É o que ele diz aqui. No verso 12. Não é? 13, melhor dizendo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é uma criança. Criança não cresce. E aí ele vai no verso 14 e diz: mas o alimento sólido, que aí entenda é a palavra, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, progresso, prática, não fiquem inertes, não. Praticam. Tem as suas faculdades, mente. Em momento algum ele apela para o sentimento de sentir alguma coisa. Porque é óbvio, meus irmãos, a prática do discernimento, a busca de colocar em prática a sabedoria, vai causar fortes emoções naqueles que as vivem. Mas a ênfase aqui é a sua mente. E ele vai trazer a nossa palavra, né? Que é daqui que vem todo o desenrolar da necessidade do discernimento. Quando ele diz assim: tem as suas faculdades exercitadas, prática, exercitadas, é algo que vai progredindo. Ele diz, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E o escritor aqui parece muito, quando ele fala isso aqui, como que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Muito parecido. Então, ponto. Existe no meio do povo de Deus muitos crentes, crianças, que não crescem. O ponto é que não seja eu, não seja você. Que hoje seja o último dia para você como criança. Pastor, eu tenho 10 anos de crente, tenho 15 anos de crente, e eu me enquadro nisso aí, ó. Eu não levo em consideração o que eu tenho ouvido. Eu tomo minhas decisões à base das emoções. Tem jeito para mim? Tem. Enquanto estiver vivo, tem. É se arrepender e dizer, Senhor, eu vou dar mais importância agora ao que eu tenho ouvido. Eu vou dar mais importância agora em tudo que eu tenho aprendido acerca da tua palavra. Vou rememorar todas as coisas que eu já aprendi e vou praticar e vou exercitar para que assim eu saia dessa posição de regressão onde eu não cresço. Não é estranho, não, quando você vê, porque isso não é comum, né? Eu vi esse menino mamando na mãe, mas nunca mais vi nenhum.
Mas quando você vê criança assim de 3, 4, 5 anos com um bico na boca, aí você diz para o rapaz, tira esse bico da boca desse menino. Não tem mais necessidade de consolo, não. Porque a ideia do bico é para consolar, né? Aí menino de 5, 6 anos com um bico na boca. Assim tem crente. Que não cresce, ele quer ser menino, bobão. Aí apanha mesmo. Apanha, dá trabalho, dificulta o amadurecimento dos outros, porque ele não cresce. Foi isso que ele disse aqui, ó, verso 12. Pois quando já deviam ser mestres, levam em conta o tempo decorrido. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine. Mas os discípulos também mostram, e o Senhor elogia eles, em Mateus 13, 16 e 17, que é as parábolas do Senhor. Chega uma hora que eles mostram que amadureceram. Eles dizem assim, Senhor, por que nem todo mundo está entendendo o que nós entendemos? Aí o Senhor vai dizer, porque vocês são aventurados, que vocês dão valor que eu tenho ouvido. Vocês abrem os ouvidos para entender. E eles, por se mostrarem tão desatentos, por terem preguiça de ouvir, aí o efeito é o contrário. Eles não vão ouvir, eles não vão crer, eles não vão se arrepender, eu não vou salvar. Tá lá. Então nós temos a oportunidade de crescer. O crescimento, o progresso são vividos por um aumento na capacidade de discernir. Faça um exercício aí, de janeiro até aqui, das decisões que você tomou, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na área da igreja. Faça uma análise aí. Você se comportou como um adulto, maduro, nas suas decisões, ou você se comportou como uma criança? Você mostrou maturidade ou imaturidade? Você tem se percebido crescendo, progredindo, ou estagnado, ou pior, andando de ré? Faça análise. O sermão de hoje é para nos tirar dessa zona de conforto, para que de uma vez por todas nenhum de nós aqui fique inocente da importância de buscar, de querer o discernimento segundo a palavra de Deus, de crescer na graça e no conhecimento. E aí, o autor, para chocá-los, ele traz o que é o nosso terceiro ponto. Tipo assim, ó, se vocês não derem atenção a isso aí, vocês podem ter certeza que a apostasia vai ser o passo que vocês vão dar. Se vocês vão amadurecer, se vocês vão progredir em alguma coisa, é para apostatar. E apostatar é se apartar de Deus. É dizer, eu não preciso de você. Eu tenho conhecimento suficiente, eu tenho sabedoria suficiente para perguntar o que tem que se perguntar para as situações e para colocar em prática como fazê-las. Eu não preciso de você. Quando chega nesse texto aqui, há várias interpretações para esse texto. Percebo na minha versão que aparece a palavra impossível 2 vezes. O que é impossível aqui? O que é impossível aqui? É o indivíduo que se diz crente, e aí ele aparentemente vive como crente, mas ele não tem discernimento. Ele, como crente, ele tem uma experiência de muitas bênçãos derramadas por Deus, de estar envolvido, direto ou indiretamente, de muitas ações de dons de Deus derramado. Mas nada disso o faz de fato compreender quem é ele, para onde ele vai. E aí ele vai dizer, é impossível uma pessoa dessa ser salva.
Então, quando você lê o texto assim, rapidinho, 4, 5, 6, que aparece também a palavra no verso 6, caíram, sim, é impossível. Aí a turma que é adepta de John Wesley, um pregador de Deus, mas ele acreditava na perca da salvação. A boa parte das denominações pentecostais, a maioria delas, muitas igrejas batistas tradicionais, acreditam que o crente pode perder a salvação. Eu não ensino isso aqui e não creio nisso, certo? Porque teria muitas dificuldades para explicar o texto lá de João, quando o Senhor diz: aquele que o Senhor me der, ninguém arrebatará das minhas mãos. Então, como é que uma vez salvo, ele vai perder a salvação? Se quem salvou ele não foi ele mesmo, foi o próprio Deus. E outro texto, lá de Efésios, né, que diz que vão caminhar nas obras do Senhor, que o Senhor preparou. E aí outro local vai dizer que o Senhor, ele coloca a sua obra para funcionar. A boa obra, ele vai terminar a sua boa obra, está lá em Isaías. Então como é que perde? Então não tem como perder a salvação. Uma segunda percepção, e aqui já entra a que eu costumo abarcar, essa com a terceira que eu vou falar, eu trouxe 3 aqui. A segunda, meus irmãos, é a participação na vida sacramental da igreja. É aquela pessoa que prega, canta, toca, ensina na EBD, ou é um crente fiel, né? Diz assim, ele vem para a igreja, ele dá dízimo, ele dá oferta, tudo direitinho. Ele participa de tudo. Mas durante a caminhada, ele mostra que não é crente. Mesmo tendo todos esses benefícios, ele mostra. Ele mostra onde? Na sua recorrente falta de discernimento, na sua recorrente falta de sabedoria, ao ponto que não tem outro caminho. Ele vai apostatar, ele vai para longe. E o exemplo aqui, meus irmãos, que eu posso trazer para os irmãos aqui, é colocar lado a lado 2 indivíduos que viveram as mesmas coisas. O que é que vem à mente de vocês? 2 indivíduos que tiveram experiências fantásticas, viram que nós nunca veremos. Sentiram coisas que nós nunca sentiremos. Eu estou falando aqui de Pedro e Judas. Pedro e Judas. Todos os 2 eram apóstolos. Judas estava no meio dos 12. Judas tomava ceia. Judas contava o dinheiro da igreja. O pessoal diz assim, para botar o tesoureiro tem que ser crente. O Levi é crente. O Levi não é Judas, não. Mas Judas era Judas. Ouvia os sermões do Senhor, tudo. Mas certamente não tinha discernimento nem sabedoria. E chega uma hora que ele papocou. E o terceiro, meus irmãos, e aqui eu digo com certeza que é isso aqui que o autor está querendo dizer, é o simbolismo que está aqui com o episódio do Êxodo. Se você ler, tiver curiosidade de ler o capítulo 1, capítulo 2, o livro todo de Hebreus, você vai ver que ele está sempre recorrendo ao autor de Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, né? Não sei quem é. Ele sempre vai recorrer a esse episódio do Êxodo. E o que era o Êxodo? Foi o povo que Deus, pelas mãos de Moisés, foi lá no Egito, povo que estava escravizado, Faraó, e foi e disse, olha, vou levar todos para a terra prometida. E fazendo analogia para os nossos dias, nada mais é do que o Egito seria o inferno, Herodes seria Satanás. Todos estavam cativos de Satanás, o Herodes. Aí o Senhor manda Moisés, um tipo de Jesus. Vai lá. Diz para o povo que não tema, que marche. Vou levar todo mundo. Agora a pergunta, meus irmãos. Mais de 2
de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, saíram do Egito, sob a liderança de Moisés. Esse pessoal todinho entrou, meu irmão, na Terra Prometida? Entrou, irmãos? Só entrou a geração de Josué e Caleb, que era muita gente, mas era bem menor. E todo esse povo morreu no caminho. O que foi que faltou para eles? Discernimento e sabedoria. O Senhor tirava a água da rocha. Eles não tinham discernimento. O Senhor dava comida, as codornizes. E eles queriam voltar para o inferno, para os domínios de Faraó, o demônio. Eles queriam voltar para lá. Ainda fazer comparação. Lá nós comíamos, tinham várias ervas. Lá o self-service era fantástico. Olha que ignorância. Quem estava dando comida para eles era o próprio Deus, criador de tudo. Estou com frio. Vai lá. Ar-condicionado quente para vocês. Estou com calor. Nuvem, ar-condicionado frio para vocês. Proteção para as feras não atacar. Está lá. E o texto vai dizer que eles ficaram pelo meio do caminho. Paulo, quando vai falar aos coríntios, ele diz, olha, eu estou contando isso aqui para vocês não cometerem os mesmos erros. Ou seja, não sejam imaturos. Não sejam, não retrocedam. Progridam na fé em Cristo. Por isso eu acredito que aqui o verso 4, 6, 5 e 6, e na continuação, vai estar falando não de uma pessoa que foi crente, usando o nosso linguajar, mas de uma pessoa que nunca foi. Mas por que está aí? Para que a gente se avalie. Vai que a gente não é. E tenha tempo da gente se arrepender. Porque se você não percebeu, talvez não. Mas se você ler de novo, você vai perceber que quando o autor, antes de chegar aqui, ele fala você, vocês. Mas quando chega aqui no verso em questão, verso 4, aí ele vai dizer assim, ó, é impossível, pois que vocês, aqueles. Aqueles. É um grupo de pessoas que não são esses, das quais ele está exortando. Mas repito, por que ele está dizendo isso? Para que eles saiam do comodismo e sempre se avaliem. Será que eu estou buscando discernimento? Será que eu tenho convicção que eu preciso da sabedoria do Senhor para progredir na minha vida? Porque se eu não progredir, eu vou ficar estagnado ou então eu vou retroceder. E isso é imaturidade. E eu não vou suportar isso. Não tentem viver sem buscar discernimento. Não tentem, irmãos, viver sem depender da sabedoria de Deus. Porque pode acontecer. De repente você não ser. Mas aqui é uma palavra de graça, não é uma ameaça à toa, não. Para que você se avalie. Perceba aí, ó. Impossível, pois que aqueles. Aí, quando vai para o verso 6, e caíram, sim. Quem caiu? Aqueles. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Aí o verso 9, aí ele volta, ó. Quanto a vocês, então, em hipótese alguma, aqui o texto está falando que há uma possibilidade do crente perder a salvação. Não perde. Ele pode passar um bom tempo da vida dele imaturo, estagnado. Mas hoje talvez seja o dia que Deus está dizendo para você. Você é crente, rapaz. Mas você não vive como crente. Você não toma as decisões como crente. E eu tenho falado com você. E você tem se comportado como esses aqui. Fizeram comigo no passado, você está fazendo, com preguiça de ouvir. Então, o ponto aqui do autor é para que eles não fiquem estagnados, para que eles prossigam. Porque se eles não prosseguirem, é um sinal de maturidade. Isso pode gerar uma apostasia. Paulo vai citar alguns que abandonaram ele, foram para o mundo. João vai dizer, é necessário que surjam os falsos profetas do nosso meio. São aqueles que profetizam ser cristãos,
mas não anda com o discernimento e nem com a sabedoria que deveria ter. Uma pessoa que tem discernimento mostra que tem vida, demonstra temor a Deus, que é Provérbios 9:10. Aquele que teme ao Senhor e conhece a Deus deve ter discernimento, pois o próprio Deus é a fonte do discernimento. Onde há discernimento, há vida e não morte. Onde há discernimento, não há abandono, não há apostasia. Porque onde há discernimento, onde há busca por discernimento, há um derramar de Deus de sabedoria. O discernimento é uma responsabilidade nossa. A sabedoria Deus nos dá. Lembre do jovem Sansão, ou do jovem Salomão. Eu tenho que descobrir quem é a mãe verdadeira aí. Como eu vou fazer? De uma forma simples. Eu vou trazer aquilo que toda mãe não quer para o seu filho, que é a morte. Então vou mandar cortar e dar uma banda para cada. E aquela que disser, não faça isso, ela é a verdadeira mãe. Simples. Simples assim. Então, o ponto 1 é um alerta. O ponto 2 é uma exortação. O ponto 3 é uma verdade. Não que as outras não sejam, mas dentro na minha de argumento. É uma verdade. Se você não buscar viver o discernimento, a sabedoria, você é um sério candidato a não querer Deus, a não sentir prazer, estar na companhia de Deus. E o nosso caminho é o mesmo. Nós fomos tirados de um Egito espiritual, um mundo caído, onde o nosso faraó era o diabo. O Senhor nos tirou. E nós estamos em um êxodo. Nós estamos indo para a terra prometida de uma vez por todas. Até lá, o meu exercício, o seu exercício, as faculdades que eu tenho que dar ênfase é a razão, é o entendimento. Aí depois eu posso sentir. Mas se eu inverter o quadro, vai chegar uma hora que o discernimento do mundo, a sabedoria do mundo, vai nos conquistar e nós, por espontânea vontade, vamos dizer, Senhor, eu não quero andar contigo. Concluindo, irmãos, discernimento é, portanto, fundamental para o crescimento, progresso e perseverança na vida espiritual, destacando a necessidade de uma compreensão profunda e constante, vigilância na fé cristã. Quando não se dá vazão para essas verdades, o que fica é só o desejo de sentir. Aí você vai ver as pessoas que normalmente não têm discernimento nem sabedoria, elas medem o culto, a sua religião pelo que elas sentem, não pelo que elas entendem. E aí elas vão pegar aquele texto famoso, né, de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, que vai dizer que a letra mata e o espírito vivifica. Aí eles já interpretam que a letra ali é estudar. Ora, se a Bíblia vai dizer para nós que a gente tem que ser na graça e no conhecimento, temos que estudar a Bíblia, que obreiro, vou parafrasear, obreiro com discernimento e sabedoria é aquele que sabe manejar a palavra de Deus. E o texto lá de Coríntios está falando da lei antiga e a lei nova. Quem tem discernimento vai viver a lei nova, vai viver a realidade. Quem não tem discernimento, quem não tem sabedoria, vai querer viver a lei antiga. A lei que coloca honra e glória para você, porque é obra. Hoje não mais, né? Mas às vezes encontrava alguém que jogava esse negócio aí. Eu dizia, rapaz, leia direitinho lá o capítulo todo. Leia lá para ver se é isso mesmo que você está dizendo aí. Se ali não é simplesmente a nova aliança, sobrepondo a antiga aliança. As figuras desaparecendo, porque o que é real apareceu. Não tem nada de viver pelo Espírito. Para eles viver pelo Espírito é assim, ó, não precisa estudar.
É só orar. Então eu não preciso estudar para pregar, não preciso comprar livro, eu não preciso comprar comentário. Não, só basta eu orar, não preciso nem ler a Bíblia. Só basta eu orar, ir para um lugar tranquilo e ficar orando, o Senhor vai me dar o sermão. Que conversa é essa, irmão? O Senhor nos deu faculdades, mente para pensar. Então o que é que eu tenho que fazer? Foi tudo isso que eu falei. 3 coisas. Devemos inclinar o coração ao discernimento, devemos desejar a maturidade, crescimento e vida espiritual. E devemos servir a Deus dispostos, absorvendo o que está lá, e eu quero que você abra. Vou terminar nele. Provérbios 2, nós já lemos nas nossas leituras aqui cotidianas. Provérbios 2, olha o que é que diz aí, ó. Leva essa para casa, tá? Provérbios 2. Preste bem atenção, eu vou ler todo. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos, a perseverar na busca por discernimento e sabedoria, e assim amadurecermos a cada dia, progredindo, não para nos afastar do Senhor, para nos agarrarmos com Ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Já te peço pelos outros sermões, que teu Espírito Santo nos dirija. Que saiamos, Senhor,